pensando nisso, né? Vocês conseguiram equilibrar teologia acadêmica, porque vocês não deixaram de tratar assuntos do academicismo, da Uhum. teologia, com a teologia prática, ou seja, piedade e profundidade teológica. Qual a importância desse equilíbrio para vocês, para desenvolver uma teologia contextual e preparar pessoas para os desafios ministeriais de hoje? Olha, teologia e a vida cristã, como diziam Uhum, os reformadores, eu gosto muito dessa expressão, é corandeu, uhum, diante ou perante a face de Deus. Nós uhum, não fazemos teologia para ser teólogos. sim. Uhum, Tudo bem, ganhamos um título, um diploma, seja lá o que for. Nós uhum, fazemos teologia porque Deus tem uma missão para com o mundo. exato. Então, eu costumo dizer, os meus alunos me perguntam, professor, quem vem primeiro, a teologia ou a missiologia? Quem vem Uhum, primeiro é a missão, e é a missão de Deus. E a uhum, teologia é uma ferramenta, é um instrumento que visa capacitar o povo de Deus para essa missão. uhum, Então, quem vem primeiro é a missão de Deus. exato. A teologia, numa linguagem mais técnica de um teólogo, é um ato Uhum, segundo. A uhum, teologia é uma resposta ao movimento do amor de Deus em direção ao mundo. Então, quem é que se movimenta primeiro? Deus. uhum, E porque Deus se movimenta, a missão não pode ser uma missão sem fundamentos, sejam bíblicos, teológicos, sem exato. pesquisa antropológica da sociedade, do ser humano, né? Da Uhum, geografia, das culturas. Aí entra o papel da teologia, é, né? Então, e como é que a gente vai desenvolver a missão de Deus sem espiritualidade, uhum, sem piedade, sem que não seja corandeu? uhum, Então, quando alguém faz teologia e tem um título, seja ele qual for, de bacharel, mestre ou doutor ou pós-doutor em teologia, e se aham, torna um arrogante, um prepotente, meu, isso não tem nada a ver. exato. Porque a teologia, em primeiro lugar, eu gosto de dizer que é um ato de adoração. Uhum, Nós fazemos teologia para maravilhoso. adorar a Deus, Uhum, glorificar a Deus e realizar os propósitos dele, não meu, no mundo. Então, exato. alguém que é prepotente, essa teologia aí, você pode É. desconfiar um pouco, sabe? Isso que você está falando é fantástico, porque a gente não pode fazer teologia para só garantir conhecimento, né? Nós Não é para fazemos isso. teologia porque Deus nos deu uma missão, né? E viver para o reino, né? Então, É, isso que você está falando é fantástico. é. E pensando na missão, é, a gente tem como parte da missão também desenvolver discipulado. E é Uhum. interessante que o tema dos 30 anos da FTSA foi, acho que foi você mesmo que escreveu, né? Foi. Que foi o tema sobre ser, dizer e fazer, a vocação do discipulado missional. Como é que esse Exatamente. tema está norteando hoje a FTSA e a formação de pessoas para o serviço do reino de Deus? Todos os anos nós elencamos um tema condutor para nos guiar naquele ano, Uhum, seja nas devocionais que a gente tem nas nossas salas de aula, seja uhum, dentro das nossas atividades na faculdade, de incentivo aos estudantes, as produções que a gente faz nos blogs, etc. Então, a gente tem um tema uhum. que muitas igrejas também adotam, né? Um tema anual. Sim, sim. E eu entendi, nós entendemos, que esse tema é assim, ele é o resumo dos resumos do resumo dos 30 anos da Faculdade Teológica Sul-Americana. O Legal. ser, dizer e fazer, a vocação do discipulado missional. Por quê? Porque uma escola de teologia, ela jamais pode se esquecer, Daniel, que ela é uma escola para formar discípulos para Jesus, Uhum, tá certo? Ela é uma certo. escola
Portanto, ela é uma escola de discipulado missional. Essa é uma das belezas da FTCA. E um discípulo de Jesus, em primeiro lugar, ele tem a ver com o seu ser. Eu gosto de ilustrar isso como se fosse um avião, onde no corpo do avião, onde as pessoas sentam, ali está a sua identidade, as pessoas, o seu ser. Né? E Jesus fez um grande esforço em todo o seu ministério para deixar claro para os discípulos que eles são as bem-aventuranças, bem-aventurados sois, bem-aventurados sois, bem-aventurados sois, bem-aventurados sois. Depois ele vai dizer, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois os meus discípulos, vós sois. Então, não dá para proclamar o reino e manifestar o reino, o fazer em obras, desvinculado do nosso ser. Porque se eu falo alguma coisa da qual eu não sou, isso é hipocrisia. Exato. Se eu faço alguma coisa divorciada de quem eu sou, que sentido tem? Né? Então, a gente está reforçando isso. Por quê? Porque o dizer vai focar nessa habilidade comunicacional do evangelho, de forma relevante. O fazer vai reforçar isso que você já mencionou, essa ação prática, capacitando os alunos para promover a justiça, a compaixão, pacificadores em suas comunidades, né? Mas isso tudo porque nós somos. E o que é que nós somos? Discípulos missionais de Jesus Cristo de Nazaré. Exato, é isso mesmo.